Antes de a gente ler o texto bíblico de hoje, a gente precisa entender algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa entender é quem são os samaritanos. Talvez você lembre que em alguns textos bíblicos Jesus fala dos samaritanos, Jesus fala com uma mulher samaritana num poço. Se a gente lembra da parábola do bom samaritano, talvez. Mas afinal de contas, quem são esses samaritanos? Quem conhece a história um pouquinho melhor do Antigo Testamento vai lembrar que após o reinado de Salomão, o reino de Israel ele se dividiu em dois. Ele se dividiu no reino de Israel, então, que ficava mais ao norte, e o reino ao sul passou a se chamar de reino de Judá. Jerusalém, então, ficava nesse reino do sul, reino de Judá, e a Samaria ficava no reino do norte, reino de Israel. Só que aconteceu que o Império Assírio, ele invade e destrói esse reino do norte em 733 a.C. E quando os assírios invadem o reino do norte, o reino de Israel, eles levam as pessoas, digamos assim, mais influentes do reino, eles levam exiladas. A gente nem sabe dizer para onde exatamente eles foram levados, eles foram espalhados. Todas as pessoas que tinham, digamos assim, mais poder, as lideranças do povo, principalmente as lideranças religiosas do povo, foram levadas embora. E o método digamos assim, de domínio dos assírios, quando os assírios dominavam um povo, eles faziam isso, de levar as lideranças embora e traziam outras pessoas, traziam outras lideranças para dominar aquela terra. Claro que muitas pessoas do reino de Israel ficaram para trás, não foram exiladas, mas com esses novos líderes do povo que vieram, a mando dos assírios, houve uma miscigenação, ou seja, uma mistura de raças. E essas pessoas, essas novas lideranças que vieram, elas trouxeram junto consigo seus próprios deuses, trouxeram as suas imagens. E quando chegaram lá em Israel, muitos altares ao Deus verdadeiro que existiam em Israel foram então transformados em altares para outros deuses. Muitas pessoas ainda continuaram a adorar o Deus de Israel e também adorar outros deuses. Houve uma confusão religiosa por causa dessa mistura. Então esse povo perdeu a sua identidade, digamos assim. Eles não eram mais chamados de povo de Israel, e eles começaram, a partir disso, a serem desprezados pelo reino do sul, pelo reino de Judá. Afinal de contas, o reino do norte, que não existia mais, mas aquele povo, ele abandonou o Deus de Israel. E, enfim, abandonou a fé no Deus verdadeiro. E então esse povo, ele passa a ser uma província da Síria, a província da Samaria, e por isso os samaritanos. Essa história você pode ler em 2 Reis 17. Lá conta com detalhes o que aconteceu nesse exílio assírio. Esse povo nunca mais voltou. Aqueles que foram levados para o exílio nunca mais voltaram para Israel. Outra coisa que a gente precisa entender são as leis de purificação e as leis daquilo que é impuro no Antigo Testamento. Várias coisas podiam tornar uma pessoa impura, cerimonialmente falando. Ou seja, uma pessoa impura era uma pessoa que não podia ir ao templo, que não podia ir adorar a Deus, que não podia estar na presença de Deus. Tocar em cadáveres, tocar em animais mortos,
ter contato com algo podre, ou consumir carne de um animal impuro, ou ter algum fluxo saindo do corpo, seja de pus, seja de sangue, tudo isso tornava uma pessoa impura. E quando uma pessoa era impura, ela também tinha que se afastar das demais pessoas do seu convívio social, para não passar essa impureza adiante, por assim dizer, para não contaminar com a sua impureza outras pessoas. A grande maioria das coisas que tornavam uma pessoa impura podiam ser resolvidas. Se você, por algum motivo, se tornasse impuro, talvez existiria ali um período de 7 dias onde você deveria ficar em isolamento, depois tomava um banho, lavava todas as suas roupas e estava tudo ok. Mas existiam situações que tornavam uma pessoa impura e essas situações simplesmente não cessavam. Por exemplo, a gente tem nos evangelhos o relato da mulher que tocou em Jesus para ser curada, porque ela sofria 12 anos com uma hemorragia, ou seja, ela tinha um fluxo de sangue contínuo saindo do seu corpo. Ela era impura por 12 anos. Mas também doenças de pele tornavam uma pessoa impura. E várias doenças de pele existiam várias categorizações, mas talvez a mais cruel de todas era a lepra. Sob o nome de lepra também existiam outras doenças, mas a mais cruel delas é aquilo que hoje nós chamamos de hanseníase. A hanseníase é uma doença que hoje em dia existe tratamento. É um tratamento que pode durar mais de 6 meses, talvez até 1 ano de tratamento com antibióticos e corticoides, mas é possível tratar e curar essa doença. Essa doença ainda existe nos dias de hoje, mais até do que a gente imagina. Mas o tratamento dessa doença não existia até poucas décadas atrás. E na época de Jesus em especial, e durante todo o Antigo Testamento, pessoas que tinham lepra, elas tinham que ser isoladas então do convívio social por causa da sua condição de doença de pele. Claro, a lepra ela é contagiosa, então ela existe um risco de contágio, e se não existe tratamento acaba se tornando a única solução. Mas existia também todo um imaginário por trás da lepra de que a pessoa leprosa ela era uma pessoa que estava sendo castigada por Deus. Ela se tornava impura, ela não podia participar do culto, ela não podia participar, não podia ir no templo. Na verdade, os leprosos, eles não podiam chegar perto de outras pessoas. Se um leproso chegava perto de alguém, ele podia até ser condenado por estar transgredindo as leis cerimoniais, as leis de pureza. E como a lepra não tinha cura naquela época, a pessoa ela estava condenada a uma vida de isolamento social. A gente sabe que isso não é muito fácil, A gente passou por uma pandemia que, em certo sentido, nos isolou também do convívio social por algum tempo. Mas essas pessoas elas estavam em uma situação definitiva. Se uma pessoa tinha hanseníase, ela não iria se curar, porque é uma doença que vai consumindo a pele. Os dedos começam a apodrecer, começam a cair, todas as extremidades começam a aparecer feridas. É uma doença bastante cruel. Claro que a lei a respeito da lepra dizia que se acaso essa situação melhorasse, a pessoa poderia se apresentar ao sacerdote e ser novamente considerada pura. Mas isso era para casos onde de fato não era hanseníase, onde a lepra era alguma outra doença de pele. Os leprosos, então, eles tinham que sair de casa, não podiam mais morar com suas famílias,
não podiam trabalhar, não podiam tocar em ninguém. Sempre que alguém se aproximasse de um leproso, o leproso era obrigado a gritar em alta voz: impuro! Impuro! Avisando a pessoa para ela não se aproximar. E a situação de um leproso era então a situação de mendicância. Ele não podia trabalhar, ele não podia conseguir o seu sustento, não podia morar com sua família, ele dependia da boa vontade de alguém de dar alguma comida para ele. Mas a condição de um leproso era tão temida que mesmo que alguém se apiedasse de um leproso, não iria chegar perto dessa pessoa, iria lançar comida de longe para o leproso. Imagine você, que situação de miséria. E não apenas física, não apenas a questão de saúde, não apenas a questão da falta de alimento, talvez, ou da falta de condição de vida digna, mas a pessoa leprosa não podia nem ao menos receber um abraço, qualquer tipo de contato físico. Imagina a situação. Se um leproso ele tivesse família, muitas vezes a família ajudava, né? A família dava comida, mas também sem chegar perto. A pessoa se tornava de fato um excluído da sociedade. Na prática, eram quase que como mortos-vivos. Muitas vezes também haviam leprosários, locais onde esses leprosos habitavam e eram então lá isolados. Se você tem interesse, Levíticos 13 vai falar um pouco melhor sobre as leis a respeito da lepra. E em Levítico 14 vai falar o que acontece se uma pessoa com lepra sarar, né, que ela deve se apresentar ao sacerdote para ser purificada, para ser considerada pura através de um ritual também de purificação. Tendo entendido o que é um samaritano e tendo entendido o que é um leproso, o que é a lepra e qual é a vida de um leproso, a gente pode entender o texto que nós vamos ler agora. E eu convido para abrirmos em Lucas 17. Lucas 17, 11 a 19. Se você tem sua Bíblia ou aplicativo no celular, convido para você abrir e acompanhar a leitura. Lucas 17, 11 a 19. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Até aqui o texto bíblico. Jesus então, numa viagem em direção a Jerusalém, passava por algumas aldeias na região da Samaria e da Galileia. Em uma dessas aldeias, 10 leprosos vão ao encontro de Jesus clamando por compaixão. E é interessante que a gente percebe que esses leprosos eles não se aproximam de Jesus, como era a lei da época. Mas o versículo 12 diz, ou 13 melhor, ficaram de longe e gritaram.
Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Sem poder se aproximar de Jesus, sem poder tocar em Jesus, sem poder abraçar Jesus. Nada disso é possível. Jesus, vendo aqueles homens, ele simplesmente dá uma ordem: vão se apresentar aos sacerdotes. E eu acho interessante aqui, eu acho estranho essa ordem, porque se apresentar aos sacerdotes deveria ser feito apenas se eles fossem curados, para então serem considerados puros de novo. Na minha visão, esses homens deveriam clamar a Jesus, mas antes nos limpa, nos cura, nos purifica, para daí então nós irmos aos sacerdotes. Mas não, Jesus simplesmente manda eles irem aos sacerdotes. E eles obedecem. Eles de fato partem, vão em direção aos sacerdotes, e no caminho eles são purificados. Ou seja, Jesus ele cura sem nem estar junto deles naquele momento. Ele envia eles e no caminho eles são curados. E é interessante, né? Esses homens obedeceram a ordem de Jesus, mesmo sem terem sido curados ainda. Mas então no caminho eles recebem a cura. E um dos 10, voltou no momento que percebeu que tinha sido curado. Ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Se prostrou rosto em terra aos pés de Jesus, em gratidão. Ou seja, se deitou no chão com a cara no pó, uma forma de se humilhar e de exaltar ao Mestre Jesus. Eu só consigo imaginar o tamanho da gratidão que esse homem tinha. Porque o que Jesus fez para esse homem foi trazer ele de volta à vida. Esse homem estava morto. A lepra era uma condenação de morte, mas uma morte extremamente lenta e sofrida. Na cultura popular contemporânea existe a figura do zumbi. Hoje em dia tem muitos filmes, um tempo atrás tinha mais, filmes de zumbi. Um leproso era praticamente um zumbi. Não tinha a carne apodrecendo, não podia chegar perto de ninguém, todo mundo com medo dele, era um zumbi. E Jesus trouxe esse homem de volta à vida. Ele vai poder agora voltar para sua família, vai poder voltar a trabalhar, ter o seu sustento digno, vai poder voltar a uma vida normal. Mas os outros 9 também foram curados. E eu imagino que eles também devam ter ficado extremamente felizes com esse milagre. A Bíblia não fala, mas eu imagino que eles foram de fato correndo se apresentar aos sacerdotes, para que os sacerdotes os declarassem puros novamente, para eles poderem voltar para suas casas, poderem voltar para sua família, abraçarem os seus queridos, abraçarem os seus amados e voltar a ter uma vida normal. Ficaram tão entusiasmados, tão alegres com a sua cura, que até mesmo esqueceram de quem os curou. Esqueceram que foi Jesus que fez o milagre. Por isso Jesus ele questiona aquele samaritano que voltou: onde é que estão os outros 9? Inclusive, um samaritano voltou. Aquele que era estrangeiro, daquele povo mestiço, considerado idólatra. Esse voltou para agradecer a Jesus, para agradecer a Deus. O texto não fala se os outros 9 eram judeus, mas eu pressuponho que sim. Os outros 9 não voltaram. Os outros 9 não ouviram as palavras de Jesus, porque Jesus ele responde, ele diz então ao final para esse homem: levante-se e vá, a sua fé salvou você. A tua fé te salvou. Apenas esse que voltou ouviu isso. Todos os 10 receberam a cura. Todos os 10 receberam a cura. Mas só um foi salvo. Porque só um soube reconhecer o agir de Deus. Só um teve a sua alma restaurada.
E daí a gente tem que se perguntar, o que é mais importante aqui? Porque os 10 tiveram a sua saúde restaurada, os 10 tiveram a sua vida restaurada, receberam uma vida nova, podem voltar para a sua família, podem voltar a serem considerados cidadãos, pessoas com dignidade. Os 10 são restaurados, mas apenas um tem a sua alma renovada. Apenas um recebe a declaração da boca de Jesus: a tua fé te salvou. Nós não somos leprosos. Nenhum de nós aqui tem hanseníase ou uma doença grave de pele, imagino eu. Mas todos nós temos o mesmo problema da impureza. Todos nós somos impuros diante de Deus. E por todos nós, Jesus Cristo morreu na cruz. E quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele pagou o preço pelo pecado de todas as pessoas. Todas as pessoas, inclusive aquelas que não creram. Cristo pagou o preço do pecado de todos. Mas nem todos se voltam a Cristo em gratidão e ouvem da boca de Jesus: a tua fé te salvou. Deus, Ele ama a todas as pessoas e Ele faz por todos nós a obra da salvação. A obra da salvação está à nossa disposição, basta a gente reconhecer que ela é dada por Deus. Basta a gente aceitar essa graça e dizer: Senhor, eu quero isso para mim, muito obrigado que tu morreu na cruz por mim. E Jesus, Ele vai virar para nós e dizer: a tua fé te salvou. Quantos de nós recebem a oportunidade da salvação de Deus e simplesmente não respondem a essa oportunidade? Simplesmente continuam vivendo as suas vidas, agora talvez melhores por causa do que Deus fez, mas sem reconhecer a salvação de Jesus. Certa vez eu vi uma história, uma tirinha na internet, eu acho que foi, e eu vou tentar reproduzir isso agora. Um homem, ele havia perdido sua carteira com todos os seus documentos, cartões de crédito e uma certa quantidade de dinheiro. E quem já perdeu a carteira sabe que isso é uma situação desagradável, a gente fica preocupado, a gente fica procurando, né? A gente não consegue ficar em paz enquanto não acha a carteira, principalmente com cartão de crédito dentro, que se alguém pegar pode fazer um estrago. Muito preocupado então com a sua situação, esse homem se lembrou de Deus e orou dizendo: Senhor, eu te peço que me ajude a achar a minha carteira. Eu prometo que se tu me ajudar, eu vou ao culto todos os domingos. Amém. Imediatamente após fazer a oração, ele abre os olhos e ele vê a sua carteira caída no cantinho da sala e ele ora de novo para Deus dizendo: Senhor, não precisa mais, eu já achei. Eu já achei. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós não conseguimos reconhecer o que Deus faz em nossa vida. Muitas vezes Deus ele faz algo extraordinário por nós. Ele nos tira da morte para a vida, como aqueles leprosos, e nós não reconhecemos. Nós não louvamos a Deus. Nós temos um coração ingrato. Nós não conseguimos olhar para Deus e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque tu me salvou, obrigado porque tu me curou, obrigado que, bom, motivos para agradecer a Deus não faltam. Se você está vivo, é porque Deus tem te mantido com vida. Nós não podemos condenar aqueles 9 que não voltaram muito rápido, porque muito provavelmente nós estaríamos entre esses 9. Muito provavelmente a gente iria correndo
para os nossos familiares, abraçar as pessoas que a gente tem saudade. Muito rapidamente a gente iria para o sacerdote para sermos considerados puros, para voltar a uma vida normal, e esqueceríamos do Senhor Jesus, que nos salvou, que nos curou. Porque nós valorizamos muito mais uma cura, nós valorizamos muito mais um milagre, nós valorizamos muito mais algo espetacular do que receber o próprio Cristo, do que viver com o próprio Cristo, viver a partir da palavra da salvação. Meu desejo é que nós não sejamos ingratos. Meu desejo é que nós aprendamos a reconhecer aquilo que Deus faz na nossa vida e tomar atitudes condizentes com aquilo que Deus faz na nossa vida. Atitudes de gratidão, de testemunho e de vida de fé. Que Deus, Ele nos abençoe. Amém.